Um golpe multimilionário. Esse é o pesadelo que o ex-volante Jusilei se encontra em 2024. Você entenderá a história que pode ter destruído tudo o que o Jusilei conquistou no futebol nesse vídeo e vamos relembrar também aquela famosa frase, que a soberba precede a queda. Como que isso aconteceu no caso do Jusilei? Você vai ver agora. Antes de tudo, eu acho interessante nós relembrarmos a carreira do Jusilei, que por sinal foi uma carreira sólida, tanto em termos esportivos quanto em termos financeiros. Ele surgiu no Corinthians do Paraná e após um destaque em 2009, foi contratado pelo Corinthians de São Paulo, o Corinthians que você aí conhece. No Corinthians, rapidamente se adaptou e começou a jogar muito bem. Tanto que, em 2010, ele foi premiado com uma convocação para a seleção brasileira. Ali o Jusilei parecia estar vivendo um sonho. Um jogador que até então estava no Corinthians do Paraná, um jogador que tinha um histórico familiar muito difícil, estava agora em um dos maiores clubes do Brasil e vestindo a amarelinha. Na época ele foi convocado pelo Mano Menezes, que já conhecia o Jusilei, justamente porque antes era técnico do Corinthians. Então o Jusilei teve essa ascensão na equipe paulista, foi para a seleção e rapidamente foi embora. Ele foi negociado na época com o Anzi da Rússia, e é aí que o Jusilei começou a fazer o seu pé de meia, porque ele pegou em seguida vários contratos muito bons fora do Brasil. E aí vocês sabem, jogando fora do Brasil, claro que tem aquela questão da adaptação, de às vezes estar longe da família, mas em termos financeiros, às vezes é a melhor decisão que o jogador pode tomar. Então o Jusilei foi nessa linha. Jogou um tempo no Anzi da Rússia, que já é um mercado que paga muito bem. De lá ele foi pro Al Jazeera dos Emirados Árabes, mercado que paga melhor ainda. E como se já não bastassem esses dois grandes contratos, depois ele foi para onde? O antigo Shandong Luneng, que hoje em dia é Shandong Taishan. Naquela época que vocês vão se lembrar que muitos brasileiros foram jogar na China, o Jusilei estava naquela leva também. Então aí vocês já podem perceber. 3 grandes contratos. Anzi na Rússia, Al Jazeera nos Emirados e depois Shandong na China. Após esses contratos fazer o seu pé de meia, o Jusilei resolveu retornar ao Brasil no ano de 2017. E ele acabou retornando justamente para um dos rivais do Corinthians, que havia lhe dado uma oportunidade lá no passado. Jusilei acabou fechando então por empréstimo de uma temporada com o São Paulo. E acreditem, apesar de ele ter deixado uma má impressão no fim das contas na torcida tricolor, a primeira temporada do Jusilei, que foi essa de empréstimo no São Paulo, foi boa. 2017 era um ano complicado para o tricolor, ano que o São Paulo até quase lutou para não ser rebaixado, acabou tendo uma grande ajuda do Hernanes, e o Jusilei fez parte daquele time, na época jogando bem, e era reconhecido o seu esforço pela equipe. Então qual foi a lógica do São Paulo? Se ele foi bem nesse um ano emprestado, vamos comprá-lo em definitivo. Então para 2018, o São Paulo comprou o Jusilei de maneira definitiva, assinando com ele 4 anos de contrato. Na época, todo mundo basicamente acreditava que tinha sido uma boa escolha. Porém, isso não se confirmou. Os anos seguintes de Jusilei no São Paulo, já com o contrato em definitivo, não foram nada bons. Teve problemas principalmente físicos, lesões, não conseguia achar o seu espaço na torcida e passou a ser também um dos jogadores mais cobrados e criticados pela torcida, ficando até com aquela referência de Jusilei arranque de balsa. Para vocês terem uma ideia, teve jogo do São Paulo em que o Jusilei chegou a entregar gol porque quis tocar a bola, olhando para um lado e tocando para o outro, à la Ronaldinho. Só que ele não era o Ronaldinho, então acabou dando esse gol. Isso e outras atitudes foram fazendo com que muitos torcedores do São Paulo pegassem raiva do Jusilei e aos poucos também ele perdesse espaço na equipe. Até que chegou o ano de 2020. Em 2020, então, o Jusilei foi embora do São Paulo, já não estava mais sendo aproveitado, estava fora dos planos também do então treinador. E aí o que acontece? Ficou um tempo livre no mercado e depois teve 2 clubes do Rio de Janeiro como suas últimas equipes da carreira. Os últimos 2 clubes do Jusilei, volante, foram o Boa Vista e o Atlético do Rio de Janeiro. Se aposentou em 2022. Apesar de ter sido uma aposentadoria precoce, porque na época ele tinha 34 anos, ainda tinha lenha para queimar, a princípio era uma aposentadoria já considerada tranquila e aceitável. Porque se lembra que eu disse que ele tinha feito grandes contratos fora do Brasil?
Na Rússia, nos Emirados e na China? Pois é, ele tinha dinheiro de sobra para poder viver em paz e em tranquilidade com a sua família. Até que agora, em 2024, ele acabou passando por um pesadelo terrível. Vocês têm acompanhado cada vez mais nos noticiários que cada vez mais jogadores estão caindo nessa promessa, nesse golpe de dinheiro fácil, criptomoeda. Alguns casos aqui que eu vou relembrar para vocês. O caso do Gustavo Scarpa e do Mike com o William Bigode. Tivemos também o Madison, ex-Santos, ex-Vasco também, perdendo altas quantias justamente nesses golpes, e o Jusilei acabou sendo mais uma vítima. Mas calma, se vocês acham que o Scarpa perdeu muita grana nessa história de criptomoeda, é porque você ainda não sabe do que aconteceu com o Jusilei. Nesse ano, a polícia revelou que o Jusilei foi vítima de um golpe que era um esquema bilionário, uma pirâmide bilionária no segmento de criptomoeda. E nessa história toda, o Jusilei foi uma das várias pessoas que foram lesadas. Acreditem, o ex-jogador do Corinthians, ex-jogador do São Paulo, perdeu nessa história toda simplesmente 45 milhões de reais. Gente, nós estamos falando de uma carreira inteira que o jogador construiu e perdeu num golpe. Justamente por conta dessa promessa do dinheiro fácil, de altos rendimentos mensais, coisa que a gente sabe que no fim das contas não existe. É tudo balela para arrancar dinheiro. E por que o caso do Jusilei é tão grave? Porque além de ter perdido simplesmente mais de 40 milhões de reais, ele já está aposentado. Então vou usar aqui como exemplo o caso do Scarpa. O Scarpa pode sim ter perdido muita grana, lá na época do Palmeiras. Mas o Scarpa ainda está jogando, então ele fazendo novos contratos, ele ainda tem tempo pelo menos de tentar recuperar aquilo que ele perdeu. No caso do Jusilei, isso já não pode mais acontecer, ele já parou de jogar. E mesmo que quisesse voltar a jogar, já tá com uma idade mais avançada. E aqui eu trago até um acontecimento do passado do Jusilei, que mostra como às vezes a soberba precede a queda. E a gente precisa ter muito cuidado com as nossas palavras e as nossas atitudes. Se lembram que eu disse que lá no começo de 2020, ele já estava fora dos planos do São Paulo, já era criticado pela torcida? Então, naquela época, o Jusilei chegou a quase ter um acordo para jogar no Vasco, na época alegando que queria ficar mais próximo da sua família. Olhem só o que o Jusilei falou na época para a imprensa em relação ao Vasco, e aí vocês vão pensar nisso com a situação do Jusilei atual após ter perdido essa fortuna. A princípio, eu estou esperando as coisas acontecerem. Se nada acontecer até quinta, eu volto para o São Paulo. Eu tenho 2 anos de contrato com o São Paulo ainda. Eu queria jogar no Rio para ficar perto da família. O Vasco tinha que me agradecer porque me disponibilizei a jogar lá. A situação que se encontra o clube hoje, o Vasco tinha que me agradecer. Essa declaração que eu trouxe agora para vocês fez na época o Jusilei ser extremamente criticado, não só por torcedores do Vasco, mas torcedores em geral, por entenderem que ele estava sendo arrogante e soberbo. O tempo mostrou que não se pode agir dessa maneira. Então imaginem hoje, se ele ainda estivesse em atividade e tivesse perdido toda essa grana. Se o único lugar que ele pudesse jogar fosse o Vasco, como que ia ser? O Vasco mesmo, após isso que ele disse, ia dar uma oportunidade para ele? É por isso que nunca é bom você fechar as portas por aí. Você não sabe literalmente o dia de amanhã. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, como que você enxerga esses golpes multimilionários que os jogadores e ex-jogadores têm caído nos últimos tempos. Não se esqueça de comentar, principalmente sobre esse caso do Jusilei. Então, bom, galera, esse aqui foi o vídeo desse domingo. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo domingo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!